A semana mais importante do ano é quando o Sol ingressa no signo de Áries, é nessa semana, no dia 20 de março. Mas é uma semana que vocês vão perceber que em quantidade de eventos tem pouca coisa, mas as mais importantes. Além do ingresso do Sol em Áries, nós vamos ter uma alunação também que tem importância para o próximo período, porque na visão do período grego ali, essa alunação é que define o ano também. Nós vamos ter o Mercúrio voltando ao movimento direto também, logo em seguida ao ingresso do Sol em Áries, e alguns aspectos importantes também. Nós vamos ter um aspecto entre Marte e Júpiter, vamos ter o Mercúrio chegando ao mesmo grau de Marte, então vamos acompanhar porque quase todos os momentos são importantes dessa semana. Bom, é a semana do dia 15 ao dia 21, me acompanha aqui. Curta o vídeo se você puder, se puder hypar também o vídeo para me ajudar, deixar o seu comentário aqui também. E vamos seguindo aqui na divulgação da astrologia clássica. Eu convido vocês também para a sessão de membros. Nós estamos na segunda semana aí tratando de questões da astrologia mundial, com algumas técnicas e algumas visões interessantes. E também convido vocês para os cursos da plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br, e ao último mês para o desconto de 50%. Ele vale até o dia 31 de março, então dá para você aproveitar ainda para adquirir um curso com esse valor. Depois esse cupom só vai voltar lá no finalzinho do ano, e eu também vou ter já uma plataforma nova de cursos no final do ano, se Deus quiser. Estou aqui trabalhando bastante. Bom, gente, como eu falei para vocês umas semanas anteriores, o site o Astrologia Clássica, que é onde eu faço a venda dos livros e os atendimentos, né, onde tem ali as solicitações dos atendimentos, ele teve problema. Eu consegui recuperar o backup dele para segurar a onda até eu terminar de criar o novo site. Eu já finalizei o novo site, só tô com alguns ajustes bem finos mesmo, coisa bem pequena. Mas eu estou esperando o Mercúrio voltar ao movimento direto para eu poder lançar. E aí, esse site antigo, ele está muitíssimo instável. Eu recuperei o backup, mas ele dá problema, daí eu recupero de novo, ele dá problema de novo. Então, ele está pausado lá. Se você tentar acessar astrologiaclássica.com.br, vai ver a tela azul, né? Indicando que o site está pausado, tá? Nessa próxima semana, então, eu já faço o lançamento do novo site, mas se você quiser solicitar algum atendimento nesse meio tempo, me manda uma mensagem no ana.astróloga@hotmail.com. Então, se você quiser deixar no comentário aqui, alguma coisa no comentário do vídeo, eu respondo para você com as orientações. O acesso aos cursos para quem comprou ou quem quer adquirir curso continua o mesmo, é na plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. Lá tá funcionando, tá normal, tá bom? Então, só para segurar um pouquinho, porque não dá para lançar um site ainda, né, com Mercúrio retrógrado em peixes, combusto, vai chegar a conjunção com Marte, aí não dá, né? Então, vou ter que esperar um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá, nós vamos falar da semana do dia 15 ao dia 21. Quem acompanha o canal aqui todos os dias nesse complemento diário, né, sabe que nós vamos iniciar a semana com a Lua no signo de Aquário. A Lua vai ingressar em Aquário no sábado, dia 14. E no sábado, ingressando em Aquário, ela chegou a passar aqui, né? Ela chega a passar um aspecto bom com o Saturno. E dali, olha, vai seguindo para esse aspecto bom aqui com Vênus. E é o que nós vamos ter de primeiro aspecto da Lua, que vai ser esse aqui. Ele vem aumentando, então, desde o sábado, né? Nós vamos ter o período da noite do sábado já com o aumento do sextil entre a Lua e Vênus. Ele é vibrante, né? Porque a gente tem Vênus aqui no signo de fogo, signo de início, né? O signo de Áries, né? Ele impulsiona um pouco a vibração. Só que nesse período, enquanto a Lua aumenta a influência do sextil, olha, é quando o Mercúrio chega ao mesmo grau de Marte e retrógrado, e ainda os dois estão tão próximos do Sol, um pouco menos prejudicados, né? Não estão tão perto já, o Sol já está lá adiante. Mas não dá para dizer que uma conjunção de Mercúrio com Marte nessa condição, no signo de Peixes, seja alguma coisa auspiciosa. Ele é muito confuso, meio perdido, e principalmente para questões assim de trânsito geral, para temas técnicos, o que envolve comunicação, né, que é um tema bem comum do Mercúrio, mas esse fluxo cotidiano, ele fica muito atrapalhado. Então, ao mesmo tempo em que a Lua está aumentando uma influência favorável com Vênus, o Mercúrio chega a esse nível meio confuso aqui com Marte.
É preciso, e também eles estão bem próximos aqui do Nó do Norte. É preciso você ter cautela se você tiver com iniciativas que sejam assim muito bem definidas, que precisam chegar a um ponto, sabe, atingir um resultado muito específico, porque isso tira um pouco essa possibilidade. É um signo final de estação, é um signo dessa tendência mais flutuante, mutável, como dizemos. Então, ele não mantém o assunto, fica com um perfil muito instável. E para todos os temas que envolvam também a aplicação da atitude, a iniciativa, não fica bom, tá? Marte, ele tem um tema de agressividade, só que quando ele está aqui em Peixes, que é a casa de Júpiter, que é um signo de final de estação, é muito úmido para Marte, ele não tem uma retidão, ele não tem uma característica de atitude, de iniciativa muito brava, né, muito construtiva ou mesmo agressiva. Então, vira um bolo, assim, um pouco confuso. Você deve ter atenção. Então, nessa virada. Esse momento é às 5 horas e 8 minutos. Depois disso, a gente aproveita mais o aspecto de 60 graus entre a Lua e Vênus, tá? Mas antes ele vem bem confuso. Pode ser uma virada, né? Uma madrugada um pouco atrapalhada entre sábado e domingo, tá bom? Cautela, não tente iniciativas muito ousadas, não entre em conflitos, confusões. É uma conjunção também de coisas estranhas, de estranheza mesmo, porque é bem fora da caixinha. Então, atenção, certo? Bom, e aí sim, aí a gente vai para o sextil, um aspecto de 60 graus, é bastante leve e ele tem vibração, porque Aquário e Áries são signos que têm calor, natureza quente. E isso vai criando a natureza do aspecto é boa, vai criando uma espécie de vibração. Então, no meio da madrugada, depois que o Mercúrio passa do aspecto da conjunção com Marte, a gente percebe mais. Esse momento vai ser às 9h42, então nós vamos acordar com essa influência um pouco mais leve. Ela é animada, assim, né? Ela tem um perfil mais vibrante. E, assim, é interessante para as iniciativas porque a natureza do aspecto é fácil. Como eu falo sempre para vocês que me acompanham aqui diariamente, é melhor trígono. Trígono, em termos de facilidade, é grande, vibrante, tem uma natureza bem fácil. O sextil não é ruim, mas ele já é bem menor em escala de facilidade do que o trígono. Então, eu sempre vejo esses aspectos de 60 graus como aspectos de coisa comum. Então, nessa configuração entre Lua e Vênus, como são astros femininos, é bom para o mundo feminino. E também é assim tranquilo, né? Não é um perfil parado, nem um pouquinho. Ele tem uma vibração devido à natureza também dos signos, né? Bom, daqui, gente, isso é o último aspecto perfeito do domingo, para você ter uma ideia, né? A Lua vai ingressar em Peixes na segunda-feira, 20 horas e 15 minutos. Então, imagina que nós vamos pegar muito mais do que 24 horas sem nenhum aspecto da Lua. Porque, olha, a Lua está em 11 de Aquário, então o que ela podia ter de aspecto aqui em Aquário, ela já teve, que são esses dois aspectos que ela teve, né? No sábado com Saturno, no domingo com Vênus, e só depois ela não pode ter aspectos com planeta em Peixes, não pode ter aspecto com planeta em Câncer, e aí a Lua vai ficar fora de curso até ela terminar esses graus todos aqui no signo de Aquário. E então a Lua só ingressa no signo de Peixes 20 horas e 15 minutos, tá? Então nós vamos pegar um período muito longo sem aspectos, que não é bom para iniciativas, basicamente a segunda toda, domingo também, né? Do meio da manhã em diante não é bom para iniciativas. Como a Lua vem transitando em Aquário e é um signo do ar, até que ele facilita o fluir dos assuntos, então não é um dia assim parado, tá? Mas não é um dia também que favorece muito a aplicação de mudanças, porque mesmo o Aquário sendo mais vibrante, ele é um signo de meio de estação. E também a falta de aspectos não é uma coisa interessante para as iniciativas ousadas. Nós vamos pegar um período muito, muito longo, sem aspecto nenhum. Quando for na segunda-feira à noite, 20 horas e 15, e a Lua ingressar no signo de Peixes, ela vai se aproximando dos nodos, vai se aproximando de Mercúrio. Aí a Lua vem numa sequência, a gente vai pegar uma fase de muitos aspectos da Lua enquanto ela transita em Peixes. Mas precisamos trazer essas características de Peixes para o clima. E quando a Lua está em Peixes, o clima fica oscilante, porque é signo mutável de final de estação e bem sensível. Se por um lado isso aumenta a criatividade, por outro ele gera um pouco de instabilidade, confusão, um nível emocional mais elevado,
muita permeabilidade ao entorno, às coisas que vão surgindo. A gente acaba se envolvendo com os assuntos, tá? E eu lembro assim, aqui é a visão de clima geral. Tenho sempre que falar, porque chegam sempre pessoas novas, né, no canal. Mas é uma visão de clima geral, não é análise para o seu mapa natal. Então, não estou falando de você que tem a lua no signo de peixes, e nem como a lua no signo de peixes vai interferir nas suas decisões pessoais. Nós estamos falando de clima geral, tá bom? Isso é importante para você saber. E aí, é criativo o clima, ele tem essa permeabilidade, mas fica atento se você estiver diante de situações que sejam desagradáveis, porque esse envolvimento, esse vínculo emocional com coisas desagradáveis, ele é fácil de acontecer com a lua aqui no signo de peixes. Quando a lua ingressar em peixes na segunda mesmo ela não chega a nenhum aspecto ainda, mas ela já vem se aproximando da conjunção com o Mercúrio, quase que simultaneamente com a conjunção com o nó do norte, né? E isso vai acontecer já na terça-feira, mas ali no meio do dia, 12 horas e 25 minutos. É o momento que a lua chega aqui. Então, ela passa um pouquinho antes, uma horinha antes ali, umas horinhas antes pela conjunção com o nó do norte. O nó do norte é mais favorável. Agora, como o Mercúrio ainda está retrógrado, olha, ele já aparece aqui como SD, porque ele já está se preparando para voltar ao movimento direto. Então, ele está com uma velocidade muito, muito baixa. E a Lua, nesse aspecto, nessa conjunção com o Mercúrio em Peixes, tem uma natureza muito imaginativa. Ela é muito fora de questões práticas. E a segunda-feira, a partir da noite e chegando até a terça ali no meio do dia, pode ser um período bem longo e ruim para atividades muito técnicas. Fique atento se você tiver que lidar com análises de informações muito criteriosas, porque é muito sujeito a confusões, mal-entendidos, dificuldade de se concentrar porque o clima desvia muito, então surge uma coisa aqui, uma coisa ali. E não melhoramento, né, gente? Porque, olha só olhar, né, a sequência. Então, a Lua passou por aqui, agora o passo seguinte dela é chegar à conjunção com Marte. E isso continua mantendo o clima muito instável, mas Marte já tem calor, então ele impulsiona um pouco mais para a ação, mas aqui não tem favorecimento para iniciativas, porque conjunções com Marte, com Saturno não são favoráveis. Toda a terça-feira, né, uma boa parte da terça-feira, durante a manhã até o final da tarde, vem com uma natureza altamente criativa, altamente sensível, muito permeável em torno, muito perdida mesmo em termos de realização prática. Então, a gente pode perceber na terça-feira esse clima super estranho no ar. Depois ele melhora um pouco e não é que vai ficar mais concentrado e prático, mas é porque a facilidade que vem depois é o trígono com Júpiter. E o Júpiter ele já tem uma natureza mais próspera, então já fica mais fácil para as iniciativas do campo de prosperidade, que prosperidade pode ser no campo material, no campo criativo, a geração, dar vida às coisas, no campo de assuntos beneficentes, do assunto místico, de assunto religioso, de assunto envolvendo estudos mais elevados, e já tem uma natureza bem mais acolhedora e próspera. O que nós vamos perceber, então, da segunda-feira e terça, né, segunda desde a noite e a terça, é um nível de sensibilidade muito elevada. Pode até ser que no contexto assim de notícias do mundo tenha alguma notícia, alguma coisa que deixe o povo meio assim, sensibilizado, sabe? Deixa todo mundo assim um pouquinho sensibilizado, mas não entra na corrente, principalmente se você tem que lidar com coisas muito práticas, porque isso desvia muito. O único favorecimento que eu vejo dessa terça-feira, enquanto a Lua vai passando por todos esses pontos, é o do nível criativo, porque como esse fator imaginativo ele fica muito elevado, se você tiver que lidar com atividades que dependam da abstração, da criatividade, da interpretação, você pode usufruir disso. Mas caso contrário, isso é um nível meio confuso, assim, sabe? Das experiências do dia a dia. Então fica uma coisa meio evasiva, meio perdida, assim, às vezes dificuldades cotidianas para realizar as coisas. Só melhora do final da tarde em diante, depois que a Lua passar por essa conjunção, que vai ser às 17 horas e 46 minutos, tá?
Bom, olha aqui, conjunção entre Lua e Marte vai ser às 17h46, e aí a Lua vai seguindo para o trígono com Júpiter, que será às 23h18. Então, o período da noite da terça, ele já tem uma natureza mais calma, mais próspera também, tem uma natureza mais abundante em vários níveis, e um perfil muito mais agradável, né? Bem mais acolhedor e tal. Então, será 23h18. E desse ponto, nós vamos ter a Lua se aproximando agora do Sol, aumentando a influência do que será a última lua nova desse ciclo anual, né? Mas que tem uma relevância para o próximo ciclo. Alguns astrólogos antigos usavam essa última alunação para marcar um novo ano. Ptolomeu, por exemplo, ele usava a alunação. Então, vamos lá. Nós vamos ter a alunação conjunção. Então, nós vamos ter a conjunção de Lua com o Sol 22 e 23 da quarta. Só que antes, nós vamos ter essa quadratura aqui, entre Vênus em Áries e Júpiter em Câncer. Ela não é, assim, negativa no sentido de temas violentos, adversos, agressividade, medo e pânico, não é. Só que como são dois astros relacionados à configuração de prosperidade, essa configuração não é boa, tanto no nível de escolha para assuntos, né, que envolvam aplicações, resgates, financiamentos, empréstimos, aquisições de coisas importantes. Também não é interessante para assuntos ligados à economia global. Então, pode ser um período de indicadores, às vezes difíceis, alguma notícia do campo econômico não muito agradável. Pode envolver essas instituições do campo financeiro também, né? Como no Brasil, por exemplo, a gente tem investigações rolando sobre tema financeiro, mas a gente tem que lembrar que o céu é o mesmo no mundo todo. Então, os fatores ligados ao campo da prosperidade, economia geral, eles não são bons. Se você estiver buscando um momento para fazer um investimento, fazer um resgate e tal, esse momento não é muito favorável, tá? E a gente vai pegar esse momento perfeito às 13h09 da quarta-feira. Enquanto a Lua estiver aqui se aproximando do Sol, é quando Vênus chega à natureza mais adversa aqui com Júpiter, tá? Então evita, ele não vai criar um mau humor no clima, mas não é bom para os assuntos da prosperidade de maneira geral. Para o campo místico, religioso, para os assuntos românticos, também não é muito bom. E também ele pode ter uma configuração excessiva, né? Então é legal ter atenção também com esses assuntos. Campos que, assim, coisas que envolvam campo estético, beleza, esses assuntos também não são bons. Bom, a lua nova será exatamente na quarta-feira, às 22h23. E novamente nós vamos ter uma alunação em final de signo. A gente vem pegando algumas, né, em final de signo. Então, essa alunação, olha, vem 28 e 27 de peixes, e tanto se a gente divide a partir do grau exato do ascendente, né, como pelo signo, ocorre em casa 4. A casa 4 é a casa que, no contexto de assuntos do mundo, né, coletivos, é parte territorial. Então, como eu calculo os mapas sempre para Brasília, que tem relação com questões territoriais do nosso país, mas envolve, assim, assuntos da ecologia, por exemplo, as riquezas do país num contexto físico, tá? Aqui não é a parte financeira, propriamente parte financeira do país, entraria na 2, a parte econômica, né? Mas aqui são os recursos naturais mesmo, do país de alguma forma. Então, os assuntos ligados à ecologia, assuntos ligados à terra, assuntos ligados às coisas, né, às riquezas do país de alguma maneira. Mas quando a gente fala num contexto de governo, a casa 4 é a oposição do governo, né? O governo entra na 10 e a casa 4 é a oposição. E aqui tem muitos pontos. A gente viu que a Lua vem bem atrapalhada nesse momento. O último aspecto da Lua foi o trígono com Júpiter, como a gente viu. Então, ela vem de trígono com Júpiter e se aproxima aqui do Sol. Pelo menos não é tão ruim. Só que também, gente, a configuração é final. Então, assim, não é mesmo uma indicação de nada muito novo. Nesse contexto de governo e tal, pode ser bem agitado no campo dos adversários de governo.
parece bem agitado, né? Até porque eu falei para vocês aí nos dias anteriores que o perfil pisciano, que ele vem confuso, perdido. Como o Sol tem uma representação de liderança, e aqui a gente tem a casa 10, na divisão por quadrantes, a gente pega a casa 10 aqui iniciando bem no finalzinho de Leão, né? Então, o Sol seria uma representação do governo, mas é uma representação de liderança. E aqui tem essa liderança aqui na casa 4. Eu penso mais assim que quando a gente pega a partir dos signos, então o meio do céu fica aqui na casa 9 e a 10 vai pegar toda a Virgem. Me parece mais o Sol representando alguma liderança de oposição de governo, tá? Que vem meio agitada, uma turbulência assim nesse campo que envolve oposições de governo, ali pode ter algum assunto agitando ali. E isso não tem nada a ver com facilidade para o governo, porque o nó do sul está ali em Virgem na casa 10, não tem uma indicação de nada assim que favoreça muito o governo, mas alguma agitação no campo de oposição pode ter. Parece bem confuso ali, algumas coisas que podem surgir assim, sabe? Boatos, não acho que são nem fake news aqui, acho, mas podem ser boatos, coisas que ficam um pouco no ar, agitam um pouco o clima, pode ser um pouquinho nesse sentido. Então, são dois assuntos importantes nessa casa. O que envolve parte territorial do país, como envolve também aqui esse campo mais da oposição. Então, são esses dois assuntos. E a Lua ingressa aqui no signo de Áries no dia 19, já na quinta-feira, mas no comecinho da madrugada ali, 1h03. E aí, quando a Lua vem aqui, já vai mudar um clima. A gente vem de uma segunda, terça, uma parte de quarta aí com um nível meio confuso, né? Meio perdido, com todo esse trânsito de Lua aqui passando nessas configurações piscianas. Um pouco perdida, muito criativa, evasiva, sem direção, muito envolvente emocionalmente, muito confusa. A gente pega bem esse climão. E quando a Lua ingressa em Áries, já tem mais direção, tem mais velocidade, tem mais vibração, tenta um pouquinho mais de ansiedade, porque a Lua ingressa em Áries e ela vai chegar aqui a conjunção com o Saturno, né? O próximo passo dela. Então, a quinta-feira vem com o período da madrugada e da manhã um pouquinho ruim, tá? Ele pode ser um pouco ansioso, tem uma tendência um pouco ríspida também, um pouco seca, então não é bom para iniciativas, desde a 1h03 até as 7h51 da manhã, que é quando ocorre a conjunção perfeita. E esse perfil todo vai ficando difícil. A madrugada pode ser um pouco chata também, para quem tem dificuldade de relaxar, pode se sentir bastante incomodada. Então, pode ser um período assim incômodo. Para iniciativas não é bom, isso leva muita rispidez, leva a uma característica árida, assim, para o que você iniciar, não é muito bom. Evita também conversas, definições de assuntos importantes, essa rigidez ficar muito presente. Bom, isso vai ser na quinta, às 7h51. E na quinta-feira, esse é o momento que encerra o céu, né? Como eu falo para vocês, baixa as portas aí. Desse momento que a Lua chega a essa conjunção aqui com Saturno, o próximo passo dela é chegar a uma quadratura com Júpiter, aqui em Câncer. Só que ela ainda está muito longe, ó, ela está em 3,58 graus, vai levar umas horinhas para ela começar a lançar os raios aqui na direção de Júpiter, tá? A quadratura exata entre a Lua e Júpiter vai ser só na sexta-feira, 2h53 da madrugada. Então, desde as 7h51, que é quando a Lua chega a essa conjunção com Saturno, ela leva umas horas. Lá no meio do dia, mais ou menos, ela já começa a lançar os raios da quadratura aqui. E isso vai fazendo, então, gente, com que a quinta-feira fique muito inapropriada para as iniciativas em qualquer assunto, porque a Lua vem de um aspecto, vem de uma conjunção com Saturno e segue por uma quadratura com Júpiter. Não é bom para as iniciativas, tá? Depois que a Lua passa pela conjunção com o Saturno na quinta-feira de manhã, ela vai se afastando, né? Ela vai caminhando nos graus, vai se afastando desse ponto, e pelo menos, assim, a agilidade a gente tem em retidão. Então, mesmo que a Lua comece a se aproximar de uma quadratura Júpiter, no ritmo cotidiano, a gente pode ter facilidade para a realização das coisas mais básicas do dia a dia. Só não vai ser assim legal para as iniciativas devido à natureza do aspecto não ser boa.
Mas no clima geral tem vibração, tem agilidade, as coisas se desenrolam com uma certa facilidade, né? Bom, então a quadratura exata entre a Lua e Júpiter é no dia 20 de março, às 2 horas e 53 minutos, esse momento aqui. Aqui a gente tem o Júpiter ajudando um pouco a Lua, né? Porque ele tá na casa da Lua, virou a direção, ele segura bem a onda. Mas eu penso que essa quadratura é a quadratura da tensão com o campo de prosperidade, tá? Pode ser indicação de problemas ligados ao assuntos de prosperidade geral e atrapalha um pouco o fluxo gerador, criatividade das coisas também, né? Não é muito fácil. Assuntos ligados a viagens, campo jurídico, assuntos marítimos também acabam sofrendo um pouco com essa influência. Se você tiver que lidar com algum assunto jurídico que envolva normas, regras, assim, escolha outro momento, esse não fica muito bom. Não é bom sempre que tem quadraturas, tá? Mesmo assim que o Júpiter auxilia um pouco a Lua, porque ele está num ponto onde a Lua tem força, a natureza do aspecto é ruim, não dá para exagerar, né? Não elimina o problema, né? Ajuda a resolver, mas não elimina o problema. Eu sempre recomendo evitar. Um clima geral, ele não fica nervoso, agitado, ele não tem essa configuração, né? Mas os temas de Júpiter e o senso de justiça também ficam um pouco desequilibrados com esse aspecto aqui um pouquinho mais desafiador. Bom, isso vai ser 2h53 da madrugada, e daí a Lua vai seguindo agora para essa conjunção com Vênus, vai melhorar bem. O Vênus é um planeta de natureza fácil, a Lua vai seguindo aqui com um clima mais animado, aí a gente vai pegar assim o início da manhã da sexta-feira com um clima de sextou, mas é muito no início, gente, é 6 horas e 23 minutos da manhã essa conjunção. Ela é agradável, né, assim, é bem vibrante, vocês vão perceber aí uma coisa mais agitada, assim, movimentada, mas não é num sentido ruim, tá? Bom, e o que acontece depois dessa conjunção é que a Lua vai ficar sem aspectos, porque tudo que ela tinha que fazer aqui em Áries já fez, né? Que foi aqui a quadratura com Júpiter, o que foi a conjunção com Saturno, quadratura com Júpiter e a conjunção com Vênus. Acabou o movimento. Olha, a Lua está em 17 e 18. E até o sábado, 3 horas e 35 minutos, nós vamos ter a Lua fora de curso. Então, isso vai fazer com que praticamente sexta-feira inteira fique inadequada para as iniciativas. A Lua vai continuar transitando em Áries, a sexta-feira é rápida, ela é animada. Conforme a Lua vai ainda se afastando de Vênus, ela vai mantendo esse clima vibrante, descontraído, tá? Então, a sexta-feira não é um dia nervoso, agitado, não. Ele não tem favorecimento para as iniciativas. Agora, o que vai acontecer? Nós vamos iniciar o ano com a Lua fora de curso. O que não é muito interessante quando a gente pensa em assuntos relacionados a mudanças, ao avanço, porque quando a Lua está fora de curso, ela não está trazendo nada novo. Isso significa que, olha, está em 17, ela ainda vai percorrer quase metade do signo sem aspecto nenhum. Então, isso ela vai trazendo as implicações do ciclo anterior para o ciclo atual. Então, ela não movimenta com nada muito diferente, né? A gente vai continuar vivendo essas mesmas coisas que a gente está vivendo agora, que viveu aqui nesse último ano, ainda no próximo ano, tá? Essa alunação tem bem esse impacto, ela é árida e vem, assim, a gente inicia o ano astrológico com a Lua em Áries, que é um signo cardinal e veloz, mas sem aspecto nenhum, ele não leva a muitas coisas tão diferentes assim. Tá? O passo seguinte, o que vai acontecer no céu depois que a Lua passa pela conjunção com Vênus é mesmo o Sol ingressar no signo de Áries, e isso vai acontecer às 11 horas e 46 minutos do dia 20 de março, com o Sol lá bem próximo do ponto do meio do céu. E olha, gente, eu fiz aqui já um vídeo no final do ano passado sobre essa carta, e o foco do ano mesmo. Como a gente tem esse ano iniciando a gente tem um ano astrológico iniciando de março até março, né? É a eleição, não dá para falar outra coisa. É questão de governo, eleições, porque olha como que tem esse movimento todo aqui em casa 10. É isso que vai movimentar. A gente tem algumas questões relacionadas a assunto econômico, esse assunto da economia,
muito provavelmente pela troca de ministro, como eu falei lá no vídeo, a gente vai ter bastante trocas de ministro, muito movimento dentro do contexto de governo. O ministro da Economia já confirmou nessas últimas semanas que ele vai deixar mesmo o cargo, né? Então, tem essa alteração aqui, mas a Casa 2, ela não é só o assunto do comando da economia por questão do governo. Ela envolve os bancos, todas as instituições financeiras. E a gente tem essa investigação sobre esse Banco Master, que pode revelar bastante coisa, a gente já está revelando, vai revelar um pouco mais, mas o tema relacionado à economia, seja em indicadores econômicos ou nos outros assuntos envolvendo esse tema financeiro, eles vêm também como fortes, tá? Mas assista o vídeo que eu já fiz lá em dezembro, que tem mais questões, mas o foco aqui vai ser mesmo o assunto governo, eleições, parece muito que é esse entorno que vem muito forte, né? Objeções, olha, a gente vai pegar ainda o Mercúrio aqui se afastando da conjunção com Marte, ele está basicamente ó, mesmo o ponto do nó do norte, bem na casa 9, que é uma casa de ambiente internacional. Então, essas provocações, principalmente as que puxarem para campos de economia, elas continuam por países estrangeiros. Bom, por país estrangeiro, né? Porque quem está com esse foco aqui desde o ano passado é os Estados Unidos. Teve aquela questão toda das tarifas, aí o governo perdeu, mas parece que o governo americano perdeu, né? A questão das tarifas, mas eu acho que vem outras coisas que podem envolver outras tarifas, outras maneiras de tarifar também. Mas é um pouco nesse entorno, tá? Assistam o vídeo, não é assim, como eu falei para vocês, a gente inicia o ano novo com a lua fora de curso. A alunação anterior, ela ocorreu em final de signo, como a gente viu aqui. Lua nova aconteceu em 28 de peixes, né? Então, vem carregando assim, esse dilema do ano anterior, esses dilemas principais, eles vão sendo trazidos ainda para esse ano aqui. A gente ainda vai ter bastante coisa desses temas que estão se desenrolando, tá? Bom, depois que o Sol ingressar em Áries, o passo seguinte é o Mercúrio virar a direção. Aí sim, ali com o SD, a partir daqui ele volta ao movimento direto. Isso vai ser às 16 horas e 32 minutos do sábado. Não que ele fique assim excelente, mas ele vai gradualmente diminuindo as debilidades, né? Ele vai ficar direto, aí conforme ele ganhar velocidade, ele vai passar de novo pela conjunção com Marte. E até que ele deixe em peixes ainda tem alguns dias, mas só o fato dele já voltar ao movimento direto ajuda um pouco mais, né? Para os temas de Mercúrio que envolvem o trânsito geral nas ruas, estradas, assuntos relacionados ao campo de transportes públicos, por exemplo. Para o plano relacionado à comunicação, de maneira geral, redes sociais, esse trâmite geral, já ajuda um pouco, né? O fato dele voltar à direção natural melhora bastante a condição dele, tá? Mas assim, quando a gente pensa então na sexta-feira para as iniciativas, a gente vai pegar só um período da madrugada ali com um pouco de favorecimento, que é enquanto a Lua se afasta da quadratura Júpiter às 2h53 até às 6h23, quando ela chega à conjunção com Vênus. Depois disso, mesmo com esses outros movimentos no céu, a Lua estará fora de curso. Ela só vai ingressar em Touro no dia 21, 3h35, né? Um período bem longo, quase 24 horas, né? Com a Lua sem aspecto, e não é bom para iniciativas. Bom, aí a Lua ingressa num ponto onde ela tem força, tá no ponto da exaltação, e ela fica mais confortável e a gente já não tem um clima tão agitado, ele já vem mais confortável. Quando a Lua ingressar em Touro, ela vai, aqui ingressando em Touro 3h35, ela vai ter uma série de aspectos aqui, com esses pontos aqui, esses dois, né, no signo de Peixes, que é uma indicação linear, tranquila, assim, né, sem grande movimento em agitação, tá? Por exemplo, o primeiro aspecto da Lua em Touro vai ser às 17h46 do sábado, no aspecto de 60 graus aqui com o Mercúrio. E agradável, assim, ele é lento, né? Porque a Lua e o Mercúrio são os astros indicadores das coisas do dia a dia, os mais rápidos. O Mercúrio ainda está um pouquinho lento, ele acabou de virar a direção para o movimento direto.
e é um aspecto bem tranquilo, assim, ele é bem comum, tá? Então, pelo menos a gente vai pegar do meio da madrugada, do sábado até o final da tarde, com uma característica de tranquilidade, isso vai ser bem legal. Agora, nós vamos encerrar a semana com o trígono entre Marte e Júpiter, gente, nós vamos encerrar com chave de ouro. 21h01 do sábado, dia 21 de março, é o momento em que Marte, olha, chega esse trígono. Olha, a relação de Marte com Júpiter, em um aspecto bom, é até interessante quando a gente pensa no sentido eletivo, para lançar coisas. Aí a gente está num momento bom mesmo de ciclo lunar, é fase nova, Sol ingressou em Áries, também está fresquinho aqui no signo. Então, pode ser interessante nas iniciativas para espaço a mais. A Lua não vai ficar fora de curso, ela passou por um aspecto bom com o Mercúrio e ela vai ter o próximo aspecto exatamente com Júpiter, só que vai ser só no outro domingo, no dia 22, mas ela não vai ficar fora de curso. Então, esse período todo em que Marte chega, tá aumentando, né, a influência de trígono com Júpiter, pega o sábado todo já bem forte, ele pode ser bom, principalmente depois que a Lua ingressa em Touro às 3h35, né? Porque aí já não pega a Lua sem aspecto nenhum. Então vai ser um sábado que tem um favorecimento para as iniciativas. Então a gente tá que encerra a semana com alguma coisa interessante, né? Bom, deu para perceber, gente, a semana não tem muita coisa, mas se vocês perceberam como é uma semana importante para o próximo ano, tanto em aspectos, virada de direção, Lua nova, ingresso do Sol em Áries, é uma semana bem importante, tá bom? Então é isso, peço para vocês curtirem, não esqueça de deixar aqui seu comentário e a curtida, hypar o vídeo se você puder, tem o botãozinho para o hypar, se tornar membro se você gosta de astrologia tradicional também, e me siga aqui também pelo Instagram, pelo TikTok também. Um abraço forte para vocês, feliz ano novo astrológico para vocês também. Até a próxima semana, então, até mais.